disseminando a informação do setor público, que é a parte de capacitação, palestras e oficinas na área de inovação na gestão pública. Nós temos o Ideia Cubo, que é um trabalho que a gente desenvolve a partir, né, do problema, né? As pessoas nos procuram, as instituições nos procuram e trazem um problema, e ali a gente vai trabalhar através do design thinking, né, a chegar a uma solução daquele desafio. Nós temos o Galáxia, que trabalha a gestão de comunidades, né, de redes e comunidades. A gente trabalha focado no processo de comunicação, de engajamento, né, dessas redes. E o Aprimoraí, que são o desenvolvimento de tecnologias, né, de ferramentas, né, voltados para aprimorar o trabalho dos gestores públicos. Tá? São projetos que a gente tem. Eu esqueci de falar, né, mas o Pólen é um laboratório muito novo. A gente começou em 2022, né? E apesar de sermos novos, como nós viemos, né, desse laboratório dentro da presidência, dentro do escritório de projetos da presidência, então a gente trouxe com a gente muitos trabalhos. Então, apesar de sermos novos, a gente tem alguns trabalhos já em andamento. E aí, dentro desse trabalho, nós temos uma experiência que é a rede de escritórios de projetos da Fiocruz. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não sei se vocês aqui trabalham em redes, né, ou na gestão de alguma rede, mas eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Das redes que vocês conhecem, quais são os maiores desafios? Fazer a informação para chegar, conectar. Exatamente. Alguém mais? Gestão do conteúdo que circula. Exato. Então, a rede de escritórios, ela tinha um grande desafio no início, né? A partir foi realizado o primeiro encontro em 2019. Esses escritórios, eles tinham algumas questões. Eram escritórios localizados em unidades diferentes, então, como eu falei para vocês, a Fiocruz está no país inteiro, né? E mesmo aqui no Rio, se você olhar para aquele campo, só vê o castelo, mas dentro é uma cidade. E cada prédio daquele é uma unidade diferente. E cada unidade tem a sua peculiaridade. O hospital, o outro é laboratório, o outro é uma escola. Então, esses escritórios, eles ficavam dentro da sua realidade. E não tinham, né, contato com outros escritórios. Às vezes com um, porque você tem um conhecido ali naquele outro escritório, mas não havia uma troca de informações, não havia um conhecimento, um contato, como foi falado. E as realidades diferenciadas, né? Cada um dentro do seu contexto, tamanho. Alguns escritórios têm hoje apenas 2 pessoas, 3, outros têm 15. Então, realidades diferentes, alguns com tempo de maturidade também diferente. E atuações, né? Profissionais com necessidade de capacitação, cada um dentro da sua caixinha, mas precisando de uma capacitação. E reconhecimento institucional. Nós trabalhamos na área de gestão e dentro de uma instituição de pesquisa de tecnologia. E a gestão, não sei, nós somos a engrenagem, nós fazemos acontecer. E há um pouco falta de reconhecimento desse processo, né? Sem a engrenagem não acontece a pesquisa, não acontece o desenvolvimento da vacina, do medicamento, não é produzido o artigo, né? E o que está passando por isso tudo? A comunicação. Então, o maior problema, o maior desafio desses escritórios era a falta de comunicação. A falta de comunicação que gerava a falta de conhecimento, de troca de experiência, de desmotivação desses profissionais. E aí a gente começou a realizar um trabalho no sentido de como é que a gente soluciona essa situação. A comunicação estratégica, né, dentro da gestão de redes, né,
ela permite identificar soluções concretas e inovadoras, né? E esse foi o nosso papel, né? Para que essa comunicação ocorresse de forma planejada, colaborativa, com a participação de todos, não fosse uma ação isolada da presidência. Como nós éramos da presidência, a gente não queria que eles se sentissem como se fosse de cima para baixo. Não, queriam que todos participassem. E aí a gente formou a rede com 16 unidades da Fiocruz, né? Também está no país inteiro a rede, né? A gente tem no Amazonas, a gente tem escritórios em Pernambuco, na Bahia, no Distrito Federal, né? No Sudeste aqui a gente tem 11 escritórios, não dá para ler ali, mas tem 11 escritórios aqui. No Sul, no Paraná, a gente também tem um, tá? A rede é composta hoje de 115 trabalhadores, entre terceirizados, servidores, bolsistas, estagiários, predominantemente mulher, força feminina aí, né? E essas são as unidades, porque nós, da Fiocruz, temos o hábito de falar as siglas. IOC, IAM, SICT, CTB, não sei, né? E para quem está de fora, não tem essa visão. Então, eu quis trazer aqui tem as duas escolas, a de superior e de nível médio, a ENSP e o Politécnico, tem Instituto de Pesquisa, tem Fiocruz Paraná, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, né, Biomanguinhos, Farmanguinhos, tem o escritório da presidência, a Casa de Oswaldo Cruz. Esses são os escritórios, né, as unidades que compõem a rede hoje. E a questão do funcionamento da comunicação da rede, né? A comunicação estratégica, ela preza pelo planejamento, né? Mas para que você chegue nesse planejamento, existem caminhos. Você não chega hoje dentro de uma instituição pública grande como a nossa e chega, vamos sentar aqui e fazer um planejamento. Não é assim que começa. Existe toda uma conversa, existe todo um diálogo. Você entender a necessidade daquelas pessoas. E aí a gente buscou, num primeiro passo, entender isso. Qual era a necessidade desses escritórios? O que eles precisavam? Então, a gente buscou construir um plano que atendesse os trabalhadores e gestores e que fosse capaz de suprir as necessidades, as vontades sobre os escritórios, né? Promovendo o engajamento, a troca de experiência e o conhecimento fundamental. E aí a gente criou alguns canais. Esses canais foram sendo feitos aos poucos, mas a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tem um encontro mensal online, tá? Nós temos um jornal também, um livro. No início desse ano a gente publicou um livro com boas práticas desses escritórios, tá? Nós temos um repositório, a Fiocruz tem um repositório geral, mas no caso a gente tem um específico da rede, com todo o material que a gente desenvolve lá para os trabalhadores da rede, e a gente realiza um encontro anual com os gestores e responsáveis pelos escritórios. Esse aqui é uma imagem do encontro anual que a gente fez ano passado em Fortaleza, tá? A imagem não está boa, mas aí tem a maioria das pessoas que compõem a rede hoje, né, os gestores. Então, já o público-alvo são os coordenadores e pontos focais da rede, né? Por que pontos focais? Porque alguns desses escritórios eles ainda estão se legitimizando dentro das suas unidades, apesar de atuarem como. Tá? O objetivo desse trabalho foi a imersão, né, para alinhamento, para ajuste, avaliação do que estava sendo desenvolvido pela rede, se todos concordavam, o que a gente poderia melhorar e planejar, né, o próximo ano. Nós, do Pólen, fizemos toda a organização e a facilitação também dessa oficina, né? Vocês podem vir ali o Golden Circle, a gente trabalhou também com matriz SWOT, enfim, com vários elementos para ajudar a que todos ali pudessem contribuir, participar e a gente chegar no objetivo final. O resultado desse encontro foi a revisão e o desenvolvimento
da missão, visão, matriz SWOT, objetivos estratégicos, tático, operacional, desenho de projetos, formatação de GTs de governança. Por que a gente fez isso tudo? Porque a rede ela quer se legitimizar dentro da Fiocruz. Então, a gente precisa estar estruturado, a gente precisa estar organizado e todos precisam participar. Nós realizamos os encontros mensais, né, online, como eu falei, com todos os profissionais que atuam direta e indiretamente na rede, né, na gestão, no gerenciamento de projetos. E também a gente convida outras unidades para trazerem as suas experiências na área de gerenciamento do público. O objetivo é contribuir, né, compartilhar experiências, trazer trocas. Muitas vezes, nesses encontros, as pessoas estão ali com algumas dúvidas, com algumas situações diárias que ainda permeiam dúvidas desses trabalhadores. Há uma troca. E era uma das coisas que faltava para esses trabalhadores, tá? Para esses escritórios. E nós, do Pólen, fazemos a organização. Nós já realizamos 29 encontros mensais, né? 47 temas, as 16 unidades participando, já tivemos 4 instituições convidadas. Esses aí são os posts que a gente divulga, né? Através de e-mail e através do grupo de WhatsApp também, né? Falando dos encontros, o que vai ter, o tema, né? Geralmente no final do ano a gente faz um balanço das ações. Nós temos também um jornal, que nesse jornal a gente procura trazer eventos que estão acontecendo na área de gerenciamento de projetos e na gestão pública. Nós procuramos trazer também, primeiro, fazer uma rodada de apresentação. Cada escritório trouxe numa edição uma apresentação do seu escritório. A gente também tem uma área, quando a gente começou a desenvolver o jornal, nós descobrimos, nós estudamos, que o jornal era uma forma de engajar. E para que as pessoas pudessem participar, eles tinham que se ver. Então, eles contribuem com informações para esses jornais, com matéria, mas também tem uma área que não está aparecendo nesse direito, mas são os aniversários. Né? Você traz o pessoal, então todo mundo se conhece pelo nome, todo mundo brinca, e aí você vai apropriando, né? Então, já tivemos 50 temas, 2 anos de edição. As edições do jornal. Aquele dali é um QR Code, porque o jornal está na página do portal da rede. Tá? Depois vocês podem baixar as edições, se quiserem ver o nosso material. Nós tivemos já 2 relatórios anuais, no qual a gente fala sobre o resultado, todos os projetos que foram realizados na rede naquele ano, e é como se fosse uma prestação de contas, porque é importante para que esses escritórios levem para os seus gestores, para os seus diretores e apresentem aqui, olha, isso aqui é o resultado do nosso trabalho junto à rede. Tá? Também vocês podem baixar, botei ali o QR Code. São as 2 edições do relatório anual que a gente tem. Nós temos um repositório, como eu falei. Nesse repositório nós temos painéis dinâmicos. Esse público, né, é apenas para os trabalhadores dos escritórios, então eles têm um login, uma senha, acessam. Tem os painéis dinâmicos, no qual a gente colocou informações, né, de comunicação, de contatos de gestores, todas as informações dos escritórios, dos encontros mensais, tem vídeos, galeria, né, editais, nós temos também normas que nós colocamos ali, tudo para que esses escritórios possam ter um ponto de apoio na área de gestão. Aqui é a cara do nosso repositório, né? A gente fez um mapinha com as localizações dos escritórios. Nós temos o livro de boas práticas que a gente lançou no início desse ano. Ele tem 7 relatos de escritórios, né? Cada escritório trouxe uma boa prática sua. Esse livro foi muito importante para a gente trazer, né, aquilo que a gente está realizando dentro dos escritórios. Nós do Pólen fizemos essa parte de organização.
Aqui estão as experiências abordadas, nós temos experiências da Fiocruz Brasília, do Paraná, da Bahia, né, do ICICT, e aí eu falando as siglas de novo, Minas. Essa é a página da rede de escritórios de projetos no portal da Fiocruz, né, no qual a gente traz lá os nossos materiais, relatórios anuais, edições de jornais. Também tem alguns vídeos, se vocês quiserem ver alguns vídeos das apresentações que a gente fez, tem lá. A página no portal, né? Já botei lá o QR Code, mas estou repetindo aqui. O grupo da rede do WhatsApp, que para nós foi o ponto de partida. A gente começou com o grupo, né? E com os encontros mensais. E é o espaço onde os escritórios podem tirar dúvidas mais imediatas. Às vezes a dúvida de um é de vários. Então, como é que faz tal coisa? Como é que eu faço o edital? Como é que está o prazo tal? Você está acontecendo a mesma coisa aqui? Nós estamos num país continental, né? E principalmente as regionais, elas têm uma dificuldade de comunicação com o Rio, dos processos, né? Então ali onde as pessoas tiram suas dúvidas, encontram soluções e fazem também acordos. Opa, vou correr. E aqui a gente tem alguns projetos, né, que a gente realizou na rede. 3 até agora: o Programa de Desenvolvimento de Pessoas, que é de capacitação, que foi um dos desafios, né, que a gente apontou lá. As pessoas precisavam de capacitação. Estudo de avaliabilidade. Olha, gente, treinei 2 anos para falar essa palavra, tá? Avaliabilidade. E de tipologias e roadmap dos escritórios, né? Daí uma passada do programa de desenvolvimento, né? O que foi mapeado em 2022, os cursos, treinamentos que a gente realizou, que está em desenvolvimento ainda. Estudos de avaliabilidade, né? Desse processo de ver a caracterização de cada escritório. A gente desenvolveu um seminário internacional, um livro, a partir desses encontros. 13 escritórios participaram desse projeto, né? Aí está o seminário temático. Importante dizer que esse trabalho foi realizado por uma equipe, né, de pesquisadores que atuam nessa área. E no final do ano passado eles lançaram um livro com essa experiência, né, de avaliação em saúde. As tipologias, o roadmap, seria um cardápio que foi construído a partir dos gestores. Então, houve entrevistas com os diretores das unidades, e esses diretores das unidades disseram onde gostariam que os escritórios chegassem, em grau de maturidade, né, de estratégico, tático. Alguns são mais táticos, outros operacionais. E aí ficou como um projeto de 10 anos, que cada unidade mergulhasse, né, aonde quer chegar, aonde que esse escritório quer chegar. E aí eu trouxe algumas imagens do roadmap que a gente mandou, teve participação de muitos especialistas. E falar aqui, né, por último, como eu falei para vocês, nós precisamos nos legitimizar, né, como rede. E aí, no final do ano passado, a gente começou a estruturar a nossa governança. Tá? Nós dividimos em comitês, gestor, sustentabilidade, comunicação e capacitação, né, técnico-científico, por conta de artigos. E hoje a gente está se estruturando nesse processo. E aí, é isso. Muito obrigada, né? Quero agradecer a vocês por terem vindo, por terem participado desse processo. Sigam a gente no Instagram, mais uma vez. Qualquer dúvida, qualquer comentário, acho que a gente vai ter um tempinho, né? Agora, podem me procurar, tá bom? Muito obrigada.